Olá, saudações filosóficas. Nosso dia de hoje da Odisseia pela Tunísia começa por um sítio arqueológico chamado Bula Régia. A gente vê atrás de mim uma marca romana dos arcos nessa construção, essa arquitetura romana que é fabulosa, e essa cidade, portanto, tem esse registro. A cidade floresceu no século II de nossa era, mas ela, antes do domínio romano, ela era uma cidade cartaginesa. A cidade de Cartago, que a gente ontem visitou e fiz uma gravação lá, ela era a capital dessa região, né, e os cartagineses, de origem fenícia, eles conquistaram essa região do norte da atual Tunísia, porque é uma região fértil. Ao contrário do que a gente pensa associado ao norte da África, na verdade o norte da África, no caso Tunísia, Argélia, Marrocos, chamado Maghreb, é uma região fértil. Foi inclusive o celeiro do Império Romano. 60% dos grãos que alimentaram o Império Romano vieram dessa região. E a gente vê claramente isso nesse território e vê também na riqueza das cidades dessa localidade, né? Entre várias cidades, essa aqui, que hoje é o sítio arqueológico. Então, esse sítio mostra, na sucessão de conquistas, um assentamento berbere. Era um assentamento berbere. Berbere são os bárbaros do norte da África, apelidados naturalmente pelas populações invasoras, né? Aquela ideia do termo bárbaro como sendo o estranho, aquele que não corresponde à civilização que chega. Então o nome dado foi esse, berberes. Depois, os cartagineses dominaram, justamente pela fertilidade do solo, e, na sequência, a partir do século II, os romanos estiveram aqui. E é muito interessante que nesse sítio, a gente vai ver, vou mostrar oportunamente, as casas dessa cidade que tinham um porão. Eram casas construídas com um subsolo no qual, de fato, os moradores, os cidadãos habitavam, moravam, tinham seus quartos, justamente para fugir do calor no verão. Apesar de ser uma região fértil, com muitas plantações, é quente. Então as casas eram construídas com um subsolo onde, de fato, eles moravam. Aqui atrás de mim a gente consegue já observar esse subsolo e outros locais mostram isso também. Ora, quando se fala de Império Romano, quando se fala da história romana, a gente está falando também de uma história mitológica que foi construída fazendo um laço identitário entre os próprios romanos e o mundo grego. O que eu estou falando? Quando a gente fala de Odisseia, fala de Homero, a gente fala de uma história fundamental na identidade helênica. E os romanos fizeram algo com Virgílio, né? O Virgílio é uma espécie de Homero de Roma, fizeram algo para construir essa identidade entre Roma e a Grécia. Tanto que a gente fala até hoje mitologia greco-romana. Né? Vejam só, o que acontece? Em Homero a gente tem a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, metáfora da vida como batalha. Tem a história de Aquiles, finalzinho da Guerra de Troia e assim por diante. A Troia ela é vencida e aí vem a Odisseia com o retorno de Ulisses para casa. O que os romanos fizeram? O que Virgílio fez? Porque o que Virgílio faz, de modo similar ao Homero, é pegar histórias que já existiam e fazer uma compilação, né, uma organização, colocar elas na forma textual e organizada, em cantos. Virgílio fez a mesma coisa. E quando Virgílio escreve a Eneida, ele também está contando, de forma similar a Ulisses,
a saída de Enéas de Troia. Ulisses é o vencedor, né? Pertence àqueles que venceram. Enéas pertence aos perdedores. Enéas é troiano. E Enéas, portanto, sai de Troia após a queda, também como Ulisses, mas ele vai fundar. A missão dele é diferente da missão de Ulisses. A de Ulisses é voltar para casa, voltar para sua Penélope, voltar para o seu reino de Ítaca, voltar para o seu filho Telêmaco. A missão de Enéas é dar continuidade à tradição de Troia, fundando uma cidade, que é Roma. Enéas, portanto, é o fundador mítico de Roma. E a saída de Troia é para justamente dar essa continuidade. Vejam como que Virgílio funciona. Virgílio é no século I a.C. Como que Virgílio funciona como sendo esse poeta, né, que constrói, como eu falei, esse laço identitário. E o que acontece na passagem, ou melhor, na viagem de Enéas para fundar Roma? Ele acaba chegando em Cartago. Então, na história de Enéas, ele passa por Cartago. Quando ele chega em Cartago, ele encontra a rainha de Cartago, a Dido. Dido, que tem no plano mítico também o papel de fundadora da cidade-estado de Cartago, acaba sendo um amor que o Enéas se envolve. Eles se envolvem amorosamente e Enéas, momentaneamente na história, ao invés de dar prosseguimento à sua missão, que é fundar Roma, ele acaba ficando apaixonado e aprisionado, entre aspas, na cidade de Cartago, apaixonado por Dido. Bom, ele tem a missão, consequentemente, os deuses vão interferir nesse amor. E aí a gente tem a história de Júpiter fazendo o seguinte, enviando Mercúrio para dar um puxão de orelha em Enéas, dizendo, se a gente fosse usar um carioquês, dizendo, meu irmão, se liga, você tem uma missão. Sua missão é fundar Roma, e não ficar aí nessa historinha de amor. Então Enéas, depois do puxão de orelha, ele abandona Dido e segue para fundar Roma. Na verdade, não é ele que funda, são os seus sucessores, mas aí vou deixar para uma outra parte, para o vídeo não ficar muito longo. Então, essa história de Enéas passando por Cartago, no plano mítico, acaba sendo uma história interessante, né, para a gente estar falando aqui, visitando uma cidade romana, após uma cidade cartaginesa que virou também romana, né, como eu mostrei no vídeo de ontem. Bom, para terminar esse vídeo, quando Enéas abandona Dido, por causa do puxão de orelha de Júpiter, Dido, decepcionada, né, acaba cometendo suicídio. Acaba se matando na cidade de Cartago por ter sido abandonada por Enéas. E essa história também aparece na ópera Dido, também muito conhecida. Então esse é um pedaço interessante dessa aproximação entre a história de saída de Ulisses de Troia e a história da Odisseia, né? E a história de saída de Enéas também de Troia na Eneida. E aí, mais à frente, no outro vídeo, eu conto mais um pouco. Vamos dar uma olhada aqui um pouco mais no sítio. E até a próxima.